capítulo 3, a partir do versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalho naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho de Deus, que Deus deu aos filhos dos homens, com ele os excitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Tudo tem um tempo determinado. Tempo de nascer, tempo de morrer. E durante esse tempo da nossa peregrinação, eu vi que no foldenzinho, no bannerzinho também, foi colocado um relógio representando o tempo. Mas o que Deus colocou muito forte no meu coração foi para falar sobre os propósitos de Deus. Amém? Acredito que a pregadora, não sei, Deus é que vai estar orientando a mesma, mas não quero falar só sobre o tempo. Quero falar sobre viver os propósitos de Deus, que é o tema da festividade. Durante o tempo da nossa peregrinação, eu preciso saber quais são os propósitos de Deus para a minha vida. E para descobrir esses propósitos de Deus para a minha vida, nada melhor do que conversar com o autor da minha vida, com o Criador da minha vida. Foi Ele que nos criou, nós somos imagem e a sua semelhança. E durante o tempo da nossa peregrinação, nós precisamos descobrir quais são os propósitos que Deus já delegou para mim e já delegou para você. E às vezes nós passamos a vida toda fazendo uma pergunta. Por que eu estou aqui na terra? Por que eu nasci? Qual é o propósito? Não sei quem eu sou. Em determinado momento tem pessoas que andam até numa certa idade, já com seus 20, 30 anos, e não sabem ainda um propósito de vida. E para saber esse propósito de vida, você precisa perguntar para o seu Deus. Existe um vazio na mente de muitos jovens e até de pessoas de certa idade. Por quê? Porque ainda não descobriu o propósito da sua vida. E uma vida sem propósito é uma vida sem esperança. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Eu quero dizer que você veio a esse mundo com um propósito. E o propósito que Deus tem para a sua vida, primeiramente é você ser filha de Deus. Você é filha de Deus. Você não está peregrinando só sem saber para onde vai, o que vou fazer da minha vida, não sei que rumo tomar. Eu quero te dizer nessa noite, quando você começar a buscar o seu Criador, você vai descobrir o sentido da vida. Uma pessoa que não tem propósito, ela não tem sentido, ela não tem esperança. Ela vive sem saber para onde ir. Toda pessoa precisa ter um propósito de vida, um rumo, um sentido. Por que eu nasci? Por que eu sou morena? Por que eu tenho esses cabelos cacheados? Porque Deus já te conhecia, Deus te fez. O propósito de Deus para a sua vida não estava só resumido, só aqui na terra, não. Ele já pensava em você já desde a eternidade. Você já era plano de Deus já desde a eternidade.
Não importa o que você esteja passando, a dificuldade, você precisa ter um sentido na vida e um propósito. E o propósito é buscar ao Senhor. Amém? Irmã Adriana, o que significa a palavra propósito? Às vezes a gente até sabe falar, mas às vezes fica com dificuldade de saber o significado. E o significado da palavra propósito é objetivo, finalidade, aquilo que você pretende alcançar, um desígnio, né? E para eu compreender, né, o propósito da minha vida, eu preciso automaticamente conversar com aquele que me criou. Tudo na vida que você compra, tudo que você almeja, vamos supor, eu comprei esse microfone. Ele tem um propósito, sim ou não? Qual o propósito do microfone? Hã? Qual o propósito do microfone? Hã? Aumentar o som. O que mais? Transmitir. E quando você compra um microfone, automaticamente vem o quê? O manual, certo? Esse manual vai explicar como é que aquele microfone vai funcionar. Quando eu compro um teclado também, qual o propósito do teclado? Emitir som, fazer canções, melodia, harmonia. E aí eu preciso também do manual. Vem sempre um manual quando eu compro determinado objeto. A caixa, qual o propósito dessa caixa? Também ampliar o som, ficar num ambiente onde você consiga ouvir melhor. E qual o propósito da minha vida? Você não está aqui perdido no mundo. Tem um manual, uma direção, uma voz que vai lhe orientar em todas as áreas da sua vida. Qual é esse manual, irmã Adriana? Porque eu me encontro nessa situação. Em determinados momentos e situações da minha vida, eu estou sem direção. Qual o manual para a sua vida? Palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque Ele nos criou. Eu sou criatura do Deus vivo. Ele colocou as mãos e me formou. Então, se eu sou a sua criatura, automaticamente eu devo conversar com quem me criou. E quem foi que me criou? Foi só meu pai e a minha mãe? Não. Ele é a essência da nossa vida. Ele soprou o fôlego sobre nós. Então, eu preciso meditar e buscar a sua palavra. Ouvir a voz do Criador. E quando eu falo de propósito, não estou só relacionando só a ministérios na igreja, de jeito nenhum. Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, no emprego certo, para que você cumpra o seu propósito onde você está inserido. Se é ser professor, que você faça conforme os propósitos de Deus e a direção de Deus. Se é para ser diretor, Deus também vai cumprir os seus propósitos na sua vida, lá você como diretor. Se for para você ser médico, Deus também vai te usar com o propósito dele lá na medicina. Não está inserido só na igreja, está inserido em todas as áreas da sua vida. Se é para ser dona de casa, que você cumpra o propósito de Deus, sendo uma excelente dona de casa. E como eu posso cumprir os propósitos de Deus? Ouvindo a sua voz, obedecendo os seus mandamentos e fazendo a sua vontade. Quando eu obedeço ao Senhor, todas as áreas da minha vida são bem-sucedidas. O problema é que nós queremos só gerir a nossa vida conforme o nosso eu, a nossa vontade, as nossas escolhas. E quando eu faço só as minhas escolhas, do meu jeito, sem a direção da voz poderosa do Criador, eu começo a sair do caminho. Começo a dar errado. Por quê? Porque o principal é ouvir a voz do seu Criador. Como está o nosso nível de obediência para cumprir e para viver os propósitos de Deus?
Eu estou me alinhando nesses propósitos de Deus? Ou estou eu mesmo fazendo o trajeto da minha vida e querendo que Ele me abençoe e querendo que eu seja bem sucedida na área que eu estou querendo fazer, mas eu não decidi ainda separar o meu coração e a obediência em totalidade para obedecer ao Criador. Nós estamos vivendo de verdade os propósitos de Deus. Eu preciso entender que não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o meu nome, é sobre Ele. Não é sobre a minha vaidade, é sobre Ele. Não é sobre o meu nome está estampado querendo fazer alguma coisa. Sempre é sobre Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Eu tenho vivido os propósitos de Deus. Eu preciso entender que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então a minha vida, quando eu decido cumprir os propósitos de Deus, onde eu chegar, eu tenho que dizer: Senhor, como o Senhor vai me usar aqui para cumprir o teu propósito? Se você chega em determinado ambiente, você precisa dizer: Senhor, eu cheguei aqui nesse trabalho e eu quero impactar vidas para cumprir o teu propósito. Como tem sido a nossa conduta no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa vizinhança? Você está cumprindo os propósitos de Deus? Quando você cumpre os propósitos de Deus, eu quero te dizer, existe uma paz, existe um conforto, uma segurança. Existe prosperidade quando você cumpre os propósitos de Deus. E quando eu falo prosperidade, não pense só que é prosperidade só financeira, não, nada contra. Prosperidade de paz, de espírito, de leveza e de alegria. Eu estou inserida em um restaurante, eu tenho que entender: Senhor, como eu posso cumprir os teus propósitos aqui nesse restaurante? Eu estou inserida nesta igreja, Senhor, como eu posso cumprir os teus propósitos nessa igreja? Como eu posso ser usada para edificar a igreja, para edificar os meus irmãos? Isso é viver os propósitos de Deus. Não é cargo, não é só trabalho, não é só serviço, é relacionamento com o dono da obra. Quando você se relaciona com ele na vertical, você sabe se relacionar com seus irmãos na horizontal. É largar as práticas que não estão condizentes e nem alinhados com aquilo que Deus está reprovando. Você tem que dizer: Senhor, se não cumpre os teus propósitos, eu não vou fazer. Eu preciso entender que para estar na obra de Deus, vivendo os seus propósitos, eu preciso ter esse alinhamento com a voz dele. Senão, estamos fazendo coisas para nós mesmos. E tem que existir um zelo por este propósito. Tem que existir um amor, tem que existir uma renúncia, tem que existir uma verdadeira adoração, tem que existir verdade, tem que existir espírito, tem que existir unção, tem que existir graça. Aí a glória de Deus desce. Aí a unção desce. Aí você sente o impacto da unção do Espírito Santo. Aí você sente óleo fresco. Por quê? Porque você decidiu renunciar à sua carne, renunciar aos seus projetos e simplesmente viver os propósitos de Deus. Mais uma vez eu quero dizer, não é sobre nós, é sobre Ele. Nunca foi sobre nós.
sempre foi sobre ele. Não é ativismo religioso, onde eu estou o tempo todo fazendo coisa, mas eu não me relaciono com ele. É diferente. No relacionamento com ele, eu trabalho com ele, eu faço com ele, eu tenho serviço, mas também eu tenho intimidade, eu tenho óleo, eu escuto a sua voz, eu só faço aquilo que ele orienta para eu fazer. É diferente. Viver os propósitos de Deus é tão somente ouvir a voz do Criador. Tão somente a voz do Criador. Não a voz daquilo que você acha, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Porque durante muito tempo eu fiz assim, mas eu preciso entender. Eu vou fazer do jeito que o Rei da Glória gosta. Eu vou fazer do jeito que o rei da obra, o dono da obra gosta. Não é do jeito que eu quero, mas sim que o nome dele seja glorificado. Não estamos fazendo coisas para homens. Estamos fazendo coisa com excelência para ele. Tão somente para ele. Não é só para agradar pessoas, é para agradar a ele. Importa agradar a Deus e não aos homens. É assim que a gente consegue viver os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque na caminhada, na nossa peregrinação, o que vai acontecer? Não gosto do jeito dela, não gosto do jeito dele, não escuto a palavra dela, vou me levantar, vou ficar lá fora, porque não estou a fim de ouvir a palavra. Entenda uma coisa, quem entende o seu propósito, tem ousadia, tem autoridade, não se importa, porque ela entendeu e ele entendeu que o importante é buscar o Senhor e viver o seu propósito. Tudo isso é forjado dentro do teu coração quando você vive o propósito de Deus. Quero te dizer que você é um projeto que já veio já de lá da eternidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Salmos 22. Você não está aqui por acaso. Você só precisa se encontrar no propósito que Deus já te disse para tu fazer. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja como mãe, seja num restaurante, como gari, seja como chefe de cozinha, seja como advogado, seja como enfermeiro, como professor, como cabeleireiro. Quais são os propósitos que Deus já colocou na tua vida? Permaneça. Se estruture, seja usado onde Deus te plantou. O tempo que eu fiquei sendo dona de casa, e eu ainda sou dona de casa, foram mais. Eu casei com 21 anos e comecei a estudar com 33, quando as menininhas já estavam um pouquinho maiores. E eu vou te perguntar, foi um propósito de Deus ficar esse tempo todo dentro de casa? E alguém me perguntava, mulher, tu parou? Mulher, tu parou? E eu dizia assim, não, eu estou num grande propósito. E o meu propósito é ser dona de casa agora. O meu propósito é cuidar das minhas filhas. O meu propósito é estruturar. Meus irmãos, entendam uma coisa. Ninguém lhe diminui. Não tem que se diminuir porque eu não sou isso, não sou aquilo, não. Você é filho de Deus. Você não está aqui por um acaso. Onde você colocar a mão, faça com propriedade. Faça ouvindo Deus. Faça com a graça, com a atmosfera de unção na tua casa. Não tem problema nenhum ser dona de casa. Mas faça com excelência, esteja lá na glória de Deus. Não murmurando. Aí você não está cumprindo o propósito. Você pode cumprir o propósito, mas na glória de Deus. Se estiver murmurando, não está cumprindo o propósito. Amém? Deus já te conhecia. Conhecia a cor da sua pele, os seus cabelos, o seu temperamento, o seu jeito. Sabe desde quando? Desde o ventre da sua mãe. Antes do ventre da sua mãe, na verdade. Salmos 22, versículo 9. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Eu sinto a unção do Espírito Santo sobre nós. Salmos, capítulo 22, versículo 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre.
Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Oh, que coisa linda. Ele já te conhecia antes mesmo do ventre, no ventre da sua mãe. Ele está dizendo, você já confiava nele, ó. Eu já te confiava, Senhor, desde o ventre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entender que Deus vai cumprir os propósitos sobre a tua vida. Vai se cumprir. Mas o segredo é ter direção. Como eu vou para determinado lugar se eu não tiver uma direção? Qualquer lugar que você vai, você precisa de uma direção. Sim ou não? Quando eu viajo para esses lugares, cidades que eu não conheço, mapas, GPS, vou parar em um monte de lugar e o povo fala assim, Adriana, tu conhece esse lugar? Eu disse, eu nunca fui. As minhas companheiras de viagem, meu esposo, é ligado direto, minha filha, o mapa. Senão eu me perco. E quantas vezes já me perdi? Porque se tem um homem para se perder igual o meu esposo, não tem não. Acho que ele é o único. Mesmo com o mapa, ele se perde. Irmã Nildinha. Mas mesmo assim eu vou. E a gente consegue chegar. Amém? Tudo na vida para você chegar, você precisa de uma direção, você precisa de um mapa, você precisa de uma voz. Essa voz está aqui nessa noite dizendo, eu sou o teu Deus, o teu Criador, te conheço desde o ventre da tua mãe e eu quero te dizer, os propósitos ainda estão de pé. Ele é o Deus que muda a história, reescreve história. Ah, minha história acabou ali. Não, Deus pode pegar uma folha branca e escrever uma nova história. Me recordo de uma vez que eu fui orar numa casa de uma senhora, de uma jovem senhora, e Deus me mostrava uma folha branca. Ela está até aqui nessa noite, não sei se ela lembra. E eu falava assim, mulher, eu vejo uma folha branca. E nessa folha branca Deus dizia, estou escrevendo uma nova história. E Deus escreveu uma nova história. Sabe por quê? Porque Deus cumpre propósito. Mas para Ele cumprir propósito, eu tenho que cumprir princípios. E os princípios são a Bíblia. Os princípios são a palavra de Deus. Os seus mandamentos é alinhar a sua vida com a vida de Deus, com os propósitos de Deus. Ele está dizendo, vá por aqui. E você diz, mas eu quero ir para cá, Senhor. Mas Ele está dizendo, Adriana, vá por aqui. E na maioria das vezes, a gente vai na nossa direção. E depois pensamos, onde foi que eu errei? Errei porque não estou ouvindo a voz dele. Quando estamos sob pressão, queremos ouvir a voz de muita gente. Aí a gente senta com um, senta com outro, na necessidade de falar. Sob pressão nós queremos falar. Mas aí é que está ouvindo a voz de quem? A voz de Deus ou a voz da multidão? Ele já te conhecia e vai cumprir os propósitos na sua vida. Jeremias capítulo 1. Vamos para Jeremias capítulo 1. Esse foi um dos textos que Deus me chamou para cumprir os seus propósitos na minha vida. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele te criou. E Ele está interessado na sua vida para você cumprir os propósitos dEle. Sabe por quê? Porque quando você cumpre os propósitos dEle, você vai bem. Toda vez que você cumpre os propósitos de Deus, a sua vida vai bem. E quando falo que a sua vida vai bem, em todas as áreas da sua vida. Cumpra os propósitos de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Vamos para Salmos 139. Salmos 139.
Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa linda. Deus te conhecia, Deus te chamou para um propósito, mas eu preciso, nessa idade de 43, a sua idade de 20, de 50, de 63, cumprir os propósitos de Deus. Você está disposta a alinhar a sua vida a cumprir os propósitos de Deus? Ou ainda vai querer pegar no volante, segurar e dizer, eu me governo, eu que faço, é o do meu jeito, ninguém vai me dominar? Aí você não vai viver os propósitos de Deus. Viver propósito de Deus requer renúncia, dor, tristezas, traições, desprezos, mas você permanece ali no caminho. Isso é viver os propósitos de Deus. Dilacerado, se arrastando, querendo desistir, querendo ir para ali, querendo ir para lá. As pessoas com às vezes até torcendo contra você, mas você diz, eu continuo no propósito de Deus. Eu continuo adorando ao Senhor. Eu continuo decidindo que foi Ele que me escolheu, que foi Ele que me chamou, que foi Ele que me estruturou e foi Ele que me ungiu. Esse é o segredo de permanecer de pé, irmãos. Porque o mundo vai fazer de tudo para que você não cumpra os propósitos dele. Sim ou não? Tem aí uma galera aí de fora querendo que você desista. E muitas vezes tem uma galera também de dentro querendo que você desista. Mas aí você fala, eu fui chamada e escolhida desde o ventre. Vou continuar na posição porque foi Deus que me chamou. Isso é viver propósito. Perceba uma coisa, quem não vive propósito quer perturbar o teu propósito. E quer te tirar do propósito. A maioria de gente que não tem propósito critica o propósito que você está cumprindo. Você não sabia disso, não? É. Quem não cumpre propósito fica no teu pé, querendo que você desista. Mas você fala assim, não vou desistir, porque fui escolhida desde o ventre. E vou cumprir o propósito de Deus. O propósito é glorificar o nome do Senhor. E mais uma vez eu te digo, não é sobre nós, é sobre Ele. Ai, meu Deus vai me exaltar. Não, Deus não vai te exaltar. Deus vai exaltar o nome de Jesus através da sua vida. É diferente. Deus vai me exaltar. Não, irmãos. Jesus é glorificado através da sua vida. Quando a pessoa é bem sucedida, ele fala, louvado seja Deus. Quando alguém consegue um carro, alguma coisa assim, foi Jesus que me deu. Não é para você se exaltar de jeito nenhum. É o nome de Jesus que tem que ser ecoado. E Ele sonda teu coração. Para saber se você quer a glória para você ou se você está dando a glória para Ele. Ele conhece. Ele sonda. No ativismo religioso não aguenta ficar muito tempo. Só quem permanece é quem tem unção. Quem não tem propósito, começa e não termina. Começa um projeto hoje, termina amanhã. Começa hoje, termina amanhã. Por quê? Porque não é propósito de Deus. É propósito humano. Propósito de Deus permanece. Fica. Críticas, fica. Supapo, fica. Por quê? Porque a unção de Deus é sobre você. Quem não está com essa unção, meus irmãos, não permanece. É só quem vive propósito de Deus. Quem está ouvindo a voz que está direcionando a vida dele. Quer planos bem-sucedidos? Comece a ouvir a voz de Deus. Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Minha mãe gosta muito desse versículo. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia
ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. É o Senhor. Tudo é o Senhor. Não tem como eu não tirar a unção de Deus na minha vida, no meu trabalho, no meu restaurante, se não for a graça soberana do Senhor. Alguns funcionários me perguntam: irmã, dona Adriana, como é que você consegue trabalhar, ir para a igreja, às vezes dia de domingo? E eu respondi, são 8 anos já. Sabe o que eu respondi? Porque uma coisa depende da outra. Aí ela disse, não entendi. Eu preciso dessa graça. Eu preciso cumprir os propósitos de Deus na minha vida ministerial, na cidade, para que a graça também chegue no meu comércio. O segredo da vitória é isso. É você cumprir os propósitos de Deus. Trabalho não impede de você cumprir os propósitos de Deus. Trabalho não impede. Eu não acredito que trabalho impeça nada. Quando você quer, você se organiza e você cumpre os propósitos de Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O que falta é a gente se organizar e ficar no joelho e no secreto, pegando combustível. O combustível está no secreto. O combustível está na palavra. O combustível está na unção de Deus. Aí você consegue trabalhar e cumprir os propósitos de Deus na igreja. Consegue. Mas a gente faz ao contrário. Busca as coisas materiais como se nunca Jesus se viesse e falasse para ti, mostre-me suas mãos. Te chamei para ser levita e tu deixou de lado. Te chamei para ser professor da EBD e tu não deixou ser usada como propósito. Te chamei para o culto das 9, também você não vai. Eu te chamei para ser intercessora, mas você também não quer. Eu te chamei, minha filha, para participar da MCM, para ser professora do estudo da revista, mas você também disse que não tem tempo. Como é que você está vivendo os propósitos de Deus? Viva os propósitos de Deus. Te chamei para tocar teclado, mas você disse que não quer tocar teclado. Agora eu estou falando para a igreja. No trabalho você já vai fazer. Tudo isso, quando você faz, é bênção para todas as áreas da sua vida. Bênção para o comércio, bênção para o teu trabalho, bênção para o teu casamento, bênção para as tuas filhas. Jesus não é aquele que faz você trabalhar não, se relacionar com Ele e vai te dispensar de mãos vazias, de jeito nenhum. Multiplica os talentos, mulher. Multiplica os talentos, homem. Desenterra esses talentos e vive os propósitos de Deus para a tua vida. Aí tudo vai ser bem estruturado. Estou sem direção. Secreto com Deus. Tem direção, tudo no secreto com Deus. Secreto para todas as áreas da sua vida. Eu já falei aqui e vou repetir. Eu passei uma prova financeira tão grande no ano de 2018. E aí eu disse assim, Senhor, tu falou que era um propósito de Deus, o Flor de Lis aberto aqui nesta cidade. E aí agora, Senhor, que propósito é esse? Por que eu estou com essa crise? Ele vira para mim e diz, vai para o secreto com Deus, vai para o meu secreto. Chego lá no secreto com Deus, Ele me dá uma luz. Até para você montar um negócio, Deus te dá luz no secreto. Quem tem propósito com Deus é assim. Chego lá no quarto, Ele disse, olha. Aí viajei para Ilhéus. Aí Ele disse, põe um açaí no quilo. Bombou, graças a Deus. Daqui a pouco eu falei, Senhor, eu preciso de mais estratégias e mais novidades. Me dê, Senhor, porque tem propósito. Comida japonesa. Assim Deus vai fazendo. Deus, Ele vai nos orientando em todas as áreas da nossa vida. Agora você não quer ouvir e nem quer cumprir os propósitos de Deus. Precisa.
Isso eu estou falando para a área só financeira. Na área de casamento, se eu for falar para vocês o que Deus me orienta, como fazer, minha filha, faça assim. É que tem coisas que eu não posso falar. Minha filha, faça desse jeito. Nessa área você vai agir assim com o seu marido. Gente, são 22 anos de casado. A gente vive parecendo que se conheceu ontem. Sabe por quê? Viver propósito de Deus e renunciar ao seu eu e à sua vontade. Aí Deus vai lá e lhe orienta. Mas a gente para de ouvir Deus para ouvir pessoas, porque a gente não quer ouvir Deus. Aprende a ouvir Deus. E Deus vai estabelecer tudo na sua vida. Provérbios, capítulo 19, você que está em Provérbios ainda, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. O segredo de cumprir propósito é ouvir a voz de Deus. Versículo 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. São muitos propósitos que estão aí na sua vida, na sua mente. Está ou não está? Eu tenho tantos propósitos, irmão. Vocês não têm noção, não. A gente tem que ter propósito. A gente tem que ter sonho, independente da idade. Minha mãe está com 72 anos, eu converso com ela, ou conversa gostosa com a manhinha. Aí ela diz: oxe, eu também tenho um propósito, minha filha. Eu também tenho sonhos. Não é porque você está de idade que você não tem que sonhar. Você precisa sonhar, porque enquanto a vida é esperança. E aí ela conversa que vai fazer aquilo. Eu digo: vai mesmo, manhinha. Vai acontecer. Por quê? Propósito. E se Deus quiser, vai acontecer. Agora você vive uma vida sem sonhar, sem ter esperança, sem projetar algo. Projete e apresente ao Senhor. Aí a voz de Deus vai dizer: vai acontecer. Eu tenho um projeto, não vou falar para vocês que é segredo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Quando acontecer, vocês vão ver. Amém? Mas tem que projetar. Aí depois que você projeta, você apresenta para o dono da obra. Ó, Jesus, vai dar certo? Se você ouvir a voz de Deus, vai dar certo. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor que permanece. Ouça a voz do seu Deus. Para finalizar, Jeremias, capítulo 29, versículo 10. 10 não, 11. Você quer viver os propósitos de Deus? Quem quer viver os propósitos de Deus? Quem quer viver os propósitos de Deus? Independente da idade, gente. Você está com 80, a gente tem como viver os propósitos de Deus, amém? Os velhos terão visões, vão profetizar na casa do Senhor. Se coloque na brecha. Aleluia. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Você vai achar a resposta para os propósitos de Deus na sua vida. E os seus propósitos também. Vai ter a confirmação quando você buscar ao Senhor. Mas buscar só do jeito, só naquela hora da prova? Não! Buscar constantemente. Gente, esse negócio de buscar Deus só na prova, não que seja errado. Amém. Você tem que buscar mesmo na prova. Busque mesmo. É melhor buscar na prova do que não buscar. Mas não deve ser assim. Você deve se revestir da armadura de janeiro a dezembro. Buscar a espiritualidade de janeiro a dezembro. Buscar a santidade de janeiro a dezembro. Não só na prova, não. Se revestir para quando o dia mau chegar, você está posicionado.
Se revista. Cumpra os seus propósitos. Permaneça. Eu comecei aqui no culto das 9 em 2013. São 10 anos aqui orando toda terça-feira. E aí você me pergunta, irmã Adriana, você está cansada? Irmã Adriana, você se estressa? Não, eu venho como se fosse o último culto da minha vida. Eu venho numa expectativa. É assim, não é, irmãs? Eu venho numa alegria e quem vem também sente isso. Por quê? Porque não é só no momento de prova, é constante, é viver os propósitos de Deus. Quem vive o propósito de Deus não se cansa. Se renova na presença. Irmã Adriana, não tem dias que você... Não, tem. Não sou Mulher Maravilha, não. Tem dias de tristeza, tem dias de angústia, tem sim. Tem dias de estar um pouco enfadigada, mas na obra não. Na obra você está na unção do Espírito Santo. Por quê? Vivendo os propósitos de Deus. Quem vive os propósitos de Deus tem intimidade, renuncia, obedece. Obedece porque você é filho, você obedece a Deus. Quem vive os propósitos de Deus estrutura o caráter, tem autoridade. Quem vive os propósitos de Deus sai em segurança. Você não se preocupa com o que os outros vão pensar, de jeito nenhum, porque você está decidido a ouvir a voz de Deus. Não se incomoda, não. Adquire o quê? Identidade. Quem vive propósito já descobriu a identidade. A identidade está em ser filho de Deus. Quanto mais me aproximo de Deus, mais descubro quem eu sou. Meus irmãos, se você não sabe quem você é, comece a buscar os propósitos de Deus, que você descobre a sua verdadeira identidade. E a identidade é de quê? Filha de Deus. Filho de Deus. Amém? É de Deus essa palavra para a sua vida? Você vai viver os propósitos de Deus a partir de hoje. Você vai entender que nada foi por acaso, nada foi em vão, tudo tem um propósito. A enfermidade tinha um propósito para te mudar. A traição tinha um propósito para te ensinar a perdoar. A morte, o luto tinha um propósito para forjar você. Tudo tem um propósito. Agora não pegue o propósito e vá para um quarto escuro. Não. Se levante e use do propósito para ser milagre na vida de outras pessoas. Tudo tem um propósito. Foi curada? Fale, Senhor, eu vou usar essa cura para ministrar na vida de outras pessoas. Ficou divorciada? Vou usar o divórcio para dizer que Deus tem poder de refazer a minha história. Passou uma traição com amiga, com alguém? Vou me levantar e vou dizer que tem um poder para me levantar e perdoar os meus ofensores. Foi caluniado? Se levante e diga, não, tem um propósito. Deus quer me ensinar a ter paciência, a se relacionar. Tudo tem um propósito, meus irmãos. Agora você tem que saber para que lado você vai usar esse propósito. Para glorificar o nome do Senhor? Ou para ficar magoadinho ou magoadinha no seu mundo? Não, eu decidi glorificar o nome do Senhor. Amém? Nada é por acaso e nada é em vão. Tudo tem um propósito. Fique de pé, igreja, vamos louvar ao Senhor. Peguei essa virose, minha garganta não está muito boa, mas quero louvar o Senhor. E a igreja me ajuda, amém? Fiquei sem voz uns quase 5 dias com essa virose. Mas Deus está devolvendo de volta a voz, amém? Vamos louvar ao Senhor.